Irmãos, estamos próximo de encerrar este item maravilhoso, mas vamos ouvir um pouquinho essa melodia. Como é bom esses pequeninos momentos. Como nos faz bem. Jesus, sempre Jesus. Joana nos diz assim, continuando. Senhor do discernimento, o homem descobre que colhe de acordo com o que semeia. Senhor do discernimento. Ele precisa ser senhor do discernimento. Ele descobre que colhe de acordo com o que semeia. E que tudo quanto lhe aconteceu, procede, não tendo caráter castrador ou punitivo. Tudo que aconteceu com ele tem fundamento. Procede. Tem fundamento. Não tendo caráter castrador ou punitivo. Não. Sente-se emulado a gerar novos futuros efeitos, agindo com consciência e produzindo com equidade. Olha! Agindo com consciência e produzindo com equidade. Tal conduta proporciona-lhe a alegria que provém da tranquilidade da realização, considerando que sempre é tempo de reparar. E postergação é-lhe prejuízo para a economia da sua planificação. Olha o desabrochar. Olha a conotação sublime de Joana. Tudo o que lhe aconteceu procede. Não tem nenhum caráter de castração ou de punição. Agindo com consciência. Ele age com consciência. E produz com equidade. O homem que se conquista, supera os mecanismos de fuga, de transferência de responsabilidade, de rejeição e outros, para enfrentar-se sem acusação, sem justificação, sem perdão. É o homem chamado integral. Aquele que despertou a sua consciência para o verdadeiro si.
para aquilo que verdadeiramente ele é. O que ele é? Espírito eterno. Ah, mas aqui na Terra, eu sou um espírito eterno. Você é um espírito eterno. E todos vocês são espíritos eternos. A diferença é esta tomada de consciência. Porque quando você toma consciência de que você é um espírito eterno, as suas necessidades fazem assim. Diminuem. Por que as minhas necessidades diminuem? Porque eu vou querer somente aquilo que me é necessário. Eu não vou me aplicar e me descabelar pelo supérfluo. Aquilo que até então eu estava preso. Não. Me satisfaz o necessário. O supérfluo, próprio nome diz supérfluo. Não tem necessidade. Só que até então eu não sabia disso. Até então eu não sabia que eu era um espírito eterno. Eu imaginei que esta vida cheia de prazeres, cheia de graciosidades, me era suficiente. E não é. Tudo isso que eu encontro aqui, tenho aqui, é passageiro e transitório. Daqui não me levará nada. Sim, me levará muito se eu souber fazer bom uso daqui, como a nossa querida Joana nos disse. Agindo com consciência e produzindo com equidade. Olha, isso nós deveríamos escrever no papel e colar assim, com letras garrafais no nosso quarto, no nosso banheiro, na nossa cozinha, onde a gente circula com mais frequência. Agir com consciência e produzir com equidade. O que mais nós queremos ter e ser? Absolutamente nada. Se nós fizermos isto, louvado seja o Senhor, porque nós estaremos equilibrados diante das leis da vida. Entende? Somente a diferença é que nós ainda, como eu tenho mostrado para vocês, ainda não nos desidentificamos. Ainda precisamos mais, queremos mais, e depois nos aplicaremos por mais, e assim incansavelmente. Por quê? Porque nos tornamos pessoas insaciadas. Primeiro insatisfeitas e depois insaciadas. Porque a insaciedade é uma pena. A insaciedade é uma pena. E encontramos muitas pessoas assim, hein? Muitíssimas pessoas assim. E depois que a pessoa adquire aquilo perde o ímpeto de prazer, perde o condimento do gozo e ele quer mais. Ele quer mais e depois mais. Por isso, caríssimos, nós somos um espírito eterno. Preste atenção, Joana está nos dizendo, e eu estou lendo aqui, como já disse e repetirei, ipsis literis,
O homem que se conquista, o homem que se conquista, supera os mecanismos de fuga do ego, de transferência da responsabilidade do próprio ego, de rejeição dos outros que o ego ocasiona, para enfrentar-se sem acusação, sem justificação, sem piedade, com o ego dominado. Porque ele faz as próprias acusações, ele cria justificações. Ah, não foi por isso, foi por aquilo. Ah, sim, eu não devia ter feito isso. Ah, será? Isso é do ego. Isso é um mecanismo de fuga do ego, que gosta do quê? De que nós sejamos egocêntricos, ególatras, seres egóicos, que primeiro sou eu, depois sou eu, e depois sou eu. Ah, mas tem depois. Não, depois também sou eu. Existe uma caravana de pessoas assim. Infelizmente, nós nos encontramos lá. Eu me sinto, muitas das vezes, com algumas tiradas egoístas ainda. Por quê? Por que nós vamos permitir esta prevalência? Não, não e não. Eu quero vencer. A minha vontade é forte e a minha consciência, a minha coragem é maior ainda. Voltaremos.